Vamos então fazer um ponto de situação relativamente às rochas sedimentares, às fases de formação das rochas sedimentares. Portanto, as rochas sedimentares formam-se na superfície terrestre a partir de qualquer rocha pré-existente. Quando são sujeitas essas rochas aos agentes externos, aos fatores da geodinâmica externa, sofrem meteorização física, química, não é? Portanto, a água, o vento, o gelo, os seres vivos vão alterar essas rochas da superfície terrestre e elas ficam fragilizadas. Se a atuação desses agentes persistir, elas vão sofrer a erosão, ou seja, a remoção de fragmentos dessas rochas. Esses fragmentos são em seguida transportados pelos agentes de transporte, que quando perdem a capacidade, a energia, a força para continuar a transportar esses fragmentos, vão depositá-los, formando depósitos de sedimentos. Portanto, diz-se que ocorre até aqui a sedimentogênese, ou seja, a formação de depósitos de sedimentos. No entanto, em algumas situações, esses sedimentos vão afundando nessas bacias de sedimentação onde eles se depositam. Vão afundando, ou seja, sofrem afundimento, nomeadamente pelo peso dos sedimentos que vão sendo depositados por cima ao longo do tempo. Com o peso desses sedimentos e à medida que sofrem o afundimento, ocorre uma compactação. Vamos aqui analisar uma outra imagem que talvez seja melhor para compreenderem o que é que acontece nesta fase. Portanto, estamos a falar de uma nova fase depois da sedimentogênese, que é designada de diagênese. Então, estava a dizer que esses sedimentos afundam e depois, devido ao peso uns dos outros, dos sedimentos uns por cima dos outros, eles vão sendo compactados. O que é que isto quer dizer? Os espaços vazios, os poros entre os sedimentos vão diminuindo ao longo do tempo. Portanto, durante a compactação, as rochas, os sedimentos vão ficando com menos espaços vazios entre eles. Diz-se então que ocorre a compactação. Ora, a água, ao circular entre estes sedimentos, transportando diferentes substâncias dissolvidas e ao evaporar, pode deixar as substâncias que transporta a ligarem esses sedimentos, formando aquilo que é designado de cimento. E diz-se então que ocorreu a cimentação. O que é que isto quer dizer? Imaginem que eu tenho areia. A areia é uma rocha sedimentar não consolidada, de grão solto. O que pode acontecer é que, a partir da areia, imaginando que os sedimentos de areia que sofrem compactação e depois a água ocupar aqueles espaços e ao evaporar transportando substâncias dissolvidas, reparem, eu já não tenho aqui areia, eu tenho areia ligada por um cimento. Eu tenho aqui um arenito, uma rocha totalmente diferente. Portanto, eu tinha a areia, uma rocha não consolidada, e passo a ter aqui um arenito, que é uma rocha consolidada. Portanto, a areia ligada por um cimento. O cimento pode ser de diferentes tipos, consoante os materiais que a água transportava. Podem ser siliciosos, podem ser cimentos calcários. Portanto, os cimentos podem ser diferentes e darem origem a rochas completamente diferentes. Ora, se eu tiver areia, terei então uma rocha consolidada que se designa de arenito. Se tiver argila,
E se ocorrer a diagênese, vou ter um argilito. Se eu tiver cascalho deste tipo, muito anguloso, os balastros angulosos, ok? Muito bem, angulosos, eu vou ter a formação daquilo que se designa de brecha. Se eu tiver balastros, agora arredondados, ligados por um cimento, vou ter um conglomerado. Vamos então recapitular. A diagênese consiste na compactação e na cimentação. A cimentação, sedimentos soltos vão ficar consolidados, ou seja, vão ficar ligados por um cimento. Consoante o tipo de cimento, eu vou ter diferentes tipos de rochas. E consoante os sedimentos, o que eu tenha, também. Então, se tiver balastros redondinhos, ok? Eu vou ter conglomerados. Se tiver balastros, vou ter balastros angulosos, vou ter brechas. Se tiver areias, vou ter arenitos. Ok? Se tiver argila, vou ter argilito. Espero que tenham compreendido como é que se passa no reino das rochas sedimentares detríticas e como é que umas podem, as não consolidadas, originar as consolidadas.